Irmãos, nós louvamos e glorificamos a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá de estarmos na sua casa, reunidos em torno da sua palavra, porque a sua palavra é como espada de dois gumes, que penetra, vai até a separação de ossos e medulas, como diz o apóstolo Paulo. Isso lembrando que a palavra de Deus é a fonte única, perfeita, de entendimento para as nossas vidas. Eu gostaria, irmãos, que nessa hora nós conversássemos um pouco sobre o sacerdócio de Cristo, sobre o sentido e significado da obra sacerdotal. Nós vamos curvar nossas cabeças e vamos ainda orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Jesus amado, nós suplicamos, ó Pai, que tu tomes, Senhor Deus, este púlpito, que tu fales, Senhor Deus, aos nossos corações, segundo a nossa necessidade, ó Pai. Segundo, Senhor, aquilo que tu sabes que nós precisamos conhecer e nós queremos crescer, Senhor Deus, na tua palavra, alimentados pela tua palavra, Senhor. E toda honra e toda glória a ti sejam dadas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, nesse exato momento, o primeiro dia do restante das nossas vidas. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, parece brincadeira, mas é sempre a verdade. O dia de hoje é exatamente o primeiro dia do resto das nossas vidas. Nenhum de nós saberá certamente quanto tempo, quantos dias estaremos juntos aqui na terra. Mas uma coisa, irmãos, nós devemos agradecer ao Pai, é que Ele nos tem feito sacerdotes do Deus Altíssimo. E enquanto estivermos aqui na terra, neste tabernáculo, neste corpo, no nosso corpo, nós somos homens e mulheres capacitados pelo Senhor para realizar a obra sacerdotal. Irmãos, a função sacerdotal, alguém poderia dizer, bom, mas nas nossas igrejas nós não temos sacerdotes. A palavra sacerdote ficou como que gravada em nossa mente, como um conceito relacionado com alguns religiosos que praticam a religião e são homens que de alguma forma dominam, coordenam, controlam determinadas religiões. Sobre esse aspecto, realmente, nós não devemos pensar em sacerdotes em nossos meios. Mas, quando o homem caiu pelo pecado de Adão, houve um brusco rompimento do relacionamento com Deus, o Criador. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, quando nós pensamos em função sacerdotal, ou que seja ser sacerdote, o que significa isso? Vamos nos lembrar de que houve um momento na história da humanidade, quando a humanidade era composta de apenas duas pessoas, Adão e Eva. Houve, pelo pecado, pela queda, houve um rompimento do relacionamento entre o homem e o seu Criador. Desde aquele momento, somente foi possível um relacionamento mediado pela figura do profeta. Então nós vemos, ao estudarmos a palavra de Deus, toda a história bíblica, nós começamos a ver uma figura, o homem ou a mulher, profetiza, o profeta, como sendo alguém que se coloca em dado momento entre a criatura, o homem, e Deus, o Criador. Porque sem esta figura não era possível que Deus falasse ao homem, porquanto eles estavam afastados devido ao pecado. Em Levíticos, irmãos, no capítulo 1, versículo de 1 a 5, nós lemos: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o espargirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, irmãos, se por um lado nós vemos que o homem, separado de Deus pelo pecado, recebe a palavra de Deus, Deus vem ao homem através da intermediação do profeta. Profeta, aquele que fala em nome de Deus. Nós agora, nesse texto de Levítico, nós vamos ver uma figura diferente. Aqui, depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue. Aqui, então, irmão, nós começamos a perceber que se Deus vinha ao homem através do profeta, o profeta era o intermediário, nós vemos que agora na direção do homem para Deus, surge uma nova figura, que é a figura do sacerdote, é aquele que leva o homem a Deus. Os irmãos que são casados e que têm filhos, que por acaso algum dia ficaram meio agastados, brigados um com o outro, marido com mulher, mulher com marido, quando isso acontece, às vezes o pai ou a mãe vira-se para um filho e fala lá com seu pai isso assim, assim. Ou então é o pai que diz, vai lá e fala com a sua mãe isso e aquilo. Nós temos um filho que é uma pessoa em comum, que pode ser aceita pelo outro quando há uma inimizade no nível do relacionamento pessoa a pessoa. Isso muitas vezes acontece. Alguns irmãos que têm filhos e que têm esposa e que têm esposo, pode já ter passado por uma situação como essa. Mas, irmãos, o sacerdote, então, é aquela pessoa que vai fazer algo de muito importante dentro desse contexto. Mas nós não podemos nos esquecer que o que Deus disse foi que a pessoa, o homem, a mulher, aquele do povo que estivesse em pecado, deveria trazer diante do local próprio o holocausto. Eles iriam trazer então à porta, à tenda da congregação, uma vítima, um animal, que sendo morto, sendo sacrificado, iria então dar a sua vida, e essa vida é que estaria pagando pelo pecado. Pagando não é bem a expressão. Vamos ficar apenas até agora com a ideia de que este animal, esta vida, estaria sendo apresentada diante de Deus por causa do pecado do homem. E por causa desse pecado, irmãos, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Em outra parte da palavra de Deus nós vemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Remissão ou expiação significa o pagamento por causa do pecado. Irmãos, nós podemos também em seguida ver o seguinte, que o sacrifício pelos pecados ocultos do povo é uma outra coisa que nós devemos ver dentro da palavra de Deus. Aqui nós percebemos que a função do profeta era de homens escolhidos por Deus, que viviam na graça e no poder de Deus, como Elias, por exemplo. Elias, homem que pôde dizer e dizia, falando sobre Deus e dizendo, do Senhor, diante de cuja face estou.
posição maravilhosa de um homem escolhido e ungido por Deus para levar ao povo a palavra do Senhor, já que o pecado do homem fazia separação entre Deus e os homens. Numa passagem da Bíblia, o Senhor afirma que Ele, Deus, não tem o seu braço encolhido, de modo que não possa abençoar, e nem os ouvidos tampados, de modo que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso provém lá de Adão e de Eva. O profeta fala ao homem a palavra de Deus, mas o homem precisa também ir a Deus, e como o homem no pecado, o pecado faz separação. Por isso, um holocausto seria oferecido. E Deus mesmo estabeleceu isso, e Ele aceitaria que uma vida fosse oferecida pelo pecado. Irmãos, muitas vezes nós temos nos lembrado de que quando Deus, lá no seu encontro com Adão e Eva, lá pelo capítulo 3 de Gênesis, e o Senhor fez vestiduras de peles e cobriu a nudez de Adão e Eva, fê-los sem dúvida com um animal. A pele teria que ser necessariamente de um animal. E nós não podemos imaginar que esse animal tenha sido sacrificado, morto, sem que houvesse derramamento de sangue. Ali já havia, de alguma maneira, estabelecido por Deus o mecanismo mediante o qual alguém em pecado poderia oferecer a Deus uma outra vida em seu lugar, uma vida em holocausto, sempre com derramamento de sangue. Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, ora, quando esta pessoa levava a oferta ao Senhor, ela o fazia porque tinha consciência de um pecado que houvera cometido. Mas, irmãos, o que dizer daqueles pecados, daquelas quebras da lei, daquelas quebras dos mandamentos que o Senhor estabeleceu, de que a pessoa não guardava lembrança? Certamente que esses pecados estariam em aberto, segundo este momento do relacionamento dos homens com Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, após a sua própria purificação, ele penetrava no Santo dos Santos, e o Santo dos Santos, irmãos, era uma área dentro do tabernáculo, a última parte, aonde somente o sumo sacerdote, depois de todo um processo de purificação, ele havia se banhado 7 vezes, ele teria vestido naquele instante uma veste nova, nunca usada, e muitas vezes ele sequer podia dormir na noite anterior. Pessoas ficavam mantendo-o acordado para que não acontecesse que depois do processo de purificação, em sonho, ele viesse a cometer algum pecado. E era tão grave esse momento e esse encontro no Santo dos Santos, lá no íntimo, na intimidade do tabernáculo, aonde Deus comparecia, que ele levava preso a uma das suas pernas uma corda, para que se acontecesse que o Senhor o ferisse, que o Senhor o matasse, ele pudesse ser puxado por essa corda, já que ninguém poderia ir até aquele recanto, aquele recinto. Uma vez por ano, o sacerdote, depois desse processo de purificação, ele penetrava no Santo dos Santos. Não procedia a expiação dos pecados do povo, mas estes eram adiados por 12 meses. Isso pelo seguinte, irmãos: a cada ano ele tinha que repetir isso. O povo devia por esses pecados. Outros já vinham sendo feitas ofertas ao longo do ano, mas neste dia ele entrava. E como ele tinha que entrar ano após ano, nós entendemos claramente que não havia naquele sacrifício, não havia naquele sangue de bodes e de cordeiros, não havia neles o poder pleno, absoluto, completo, total
de perdão dos pecados. Mas apenas aquele sangue aplacava a ira de Deus contra os homens por causa dos seus pecados. Aplacava por 1 ano. No outro ano, ele tinha que refazer, ele ou o sacerdote, o sumo sacerdote, seu substituto, já que eles eram reeleitos, eles eram mudados. O sangue de bodes e de cordeiros não podiam fazer a remissão dos pecados, mas era um tipo da divina providência de Deus que se faria através de Cristo. Aquelas coisas eram simbólicas, irmãos, mas eram também didáticas, porque faziam com que o povo entendesse que, havendo pecado, não poderia haver união, relacionamento entre Deus e os homens. O relacionamento então se fazia através do profeta, Deus falava com o homem, através do sacerdote, porque não bastava o indivíduo levar e imolar a vítima com a sua mão sobre a sua cabeça, como que transferindo para ele os seus próprios pecados. Mas era necessária a intervenção do sacerdote, porque ele aspargiria este sangue do local adequado, no local devido. No Éden, o Senhor prometeu que o descendente da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. Nós nos lembramos claramente dessa promessa. E quem pisaria definitivamente a obra de redenção total, definitiva, somente Jesus, o descendente da mulher, o Filho de Deus, é que poderia fazer este perdão definitivo. Aqui, irmãos, nós podemos procurar começar a compreender o sacerdócio do Senhor Jesus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versos 3 e 4, Jesus nos é apresentado como Santo de Deus, que recebeu a unção de único, verdadeiro e eterno profeta e sacerdote. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O sacerdócio de Jesus é mencionado explicitamente pela primeira vez na carta aos Hebreus, no capítulo 2, 17, onde nós podemos ler assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propriação pelos pecados do povo. Irmãos, nesse ponto dessas observações, eu gostaria de salientar aqui nesse versículo 17 a expressão: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Quem são esses irmãos? Maria, tendo aceito aquilo que foi anunciado pelo anjo Gabriel, ela veio ser coberta pelo Espírito Santo de Deus e engravidou-se dessa forma, sem que houvesse a participação de um homem, e foi gerado nela Jesus, o Salvador. Nós sabemos então, irmãos, que Jesus é, a um tempo, Filho de Deus e a um tempo, Filho do homem. E essas expressões são comuns na palavra de Deus. Às vezes Jesus é chamado Filho do homem, às vezes é chamado Filho de Deus, porque na verdade ele era Filho de Deus, mas ele era Filho do homem. E ele era em todos os aspectos iguais aos seus irmãos. Mas eu estou salientando isso, irmãos, porque existe uma distorção. Não porque as pessoas distorcessem
a realidade por maldade, por ruindade, como às vezes a gente fala, mas por desconhecimento, puro desconhecimento da obra de redenção do nosso Senhor. Porque alguns afirmam que Maria foi concebida sem pecado. E outros mesmos chegam a dizer que Maria é corredentora. Irmão, se Maria fosse concebida sem pecado, Jesus não seria filho do homem. E Jesus, de modo algum, seria igual a esses irmãos que somos nós, a humanidade, as pessoas. Quando nós dizemos, irmãos, que é uma distorção, é porque há inclusive uma dimensão maior nesse aspecto. É porque se nós formos acreditar que Maria, aquela mulher maravilhosa que Deus escolheu, irmãos, era um sonho de cada mulher e cada virgem israelita, de vir ela própria ser a mãe do Messias. E essa escolha coube a Maria. E quando Gabriel, o anjo, foi a ela e disse aquilo que Deus havia estabelecido, ela aceitou, ela creu que aquela graça que as mulheres do seu tempo esperavam iria se cumprir na vida dela. E ela sabia que corria risco de vida, porquanto a lei muito dura, mulheres eram apedrejadas até a morte quando cometiam adultério. E ela já havia sido prometida a José, mas ela aceitou. Sob todos os riscos, ela aceitou. É um culto sacrificial de Maria, o aceitar vir a ser a mãe do Messias. Mas, irmãos, se nós pregarmos, se nós crermos que Maria foi concebida sem pecado, nós vamos imaginá-la fora, acima da realidade humana. E o filho que teria nascido dela não seria igual aos seus irmãos. É uma distorção nós colocarmos Maria num ponto mais alto, porque na realidade, irmãos, a grande bênção, a glória de tudo isso que aconteceu, é que Deus, no seu Espírito, é que desceu até o homem, em sua condição de pecador, passou por cima disso, para que fosse propiciado o Messias, o Salvador. E é necessário que nós entendamos que Jesus verdadeiramente era igual aos seus irmãos, de que ele era homem, apesar de que também era Deus. O anjo disse, porque o ser que está sendo gerado também será chamado Filho de Deus, porquanto geração do Espírito Santo. Irmãos, essa confusão é que faz com que as pessoas coloquem Maria no lugar onde ela não quer, ela nunca pretendeu estar. E tiramos de Deus a ação maravilhosa de amor. E é por isso que João pôde dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É fundamental, irmãos, para entendermos o sacerdócio de Cristo, que nós entendamos que ele era filho de Maria igual a nós. É uma distorção nós desentendermos esse aspecto. Mas, irmãos, com o entendimento que a palavra nos permite ter, nós sabemos que foi o amor de Deus que quebrou a barreira. Não foi Adão e nem foi Eva que procuraram ao Senhor. Quando Adão e Eva fizeram vestes para si, de folhas, eles estavam criando um mecanismo mediante o qual eles imaginaram que poderiam se aproximar de Deus, mas isso não lhes deu a menor condição. Eu gosto de chamar aquelas palhas utilizadas, aquele artesanato feito por Adão ou por Eva ou pelos dois, de a primeira religião. Às vezes algumas pessoas para quem nós vamos pregar o Evangelho,
diz o seguinte: mas a minha religião é mais antiga. A minha é que é certa, porque ela é mais antiga. Irmãos, a religião mais antiga que eu conheço, esta mencionada aqui no Gênesis, é a religião de Adão. Existe uma definição de religião em sociologia que diz que religião é toda tentativa humana de manipulação da divindade. Quando o ser humano pretende manipular, pretende mexer no seu Deus ou naquilo em que ele crê, ele cria mecanismos, ele cria gestos, ele cria formas, ele cria alguma coisa mediante a qual ele acha que a divindade está sendo obrigada a agir como ele quer. Nós até mesmo poderíamos lembrar que no Rio São Francisco, muitas embarcações levam na sua quilha, na frente, uma carranca. Uma carranca nada mais é do que uma figura horrorosa, com os dentes à mostra, umas orelhas pontudas, uma figura demoníaca que eles colocam ali, que tão feia ela é para espantar os outros demônios do rio. Crendice popular. Mas isso é religião. Quando nós levantamos alguma coisa para que o Deus em que nós cremos haja dessa ou daquela maneira, segundo nós queremos, isso é religião. Então, se alguém diz, mas a minha religião é mais antiga é de Adão, porque aquilo foi uma forma mediante a qual Adão pretendeu manipular o Deus poderoso contra quem ele pecara, e ele tinha consciência do seu pecado. Não resolveu, irmãos, aquilo não deu. Religião não resolve o problema do homem. Religião de maneira alguma religa o homem a Deus. Ela apenas entorpece. Ela apenas faz com que surja a oportunidade de que alguns homens mais espertos se tornem falsos sacerdotes e se coloquem na mediação entre o homem pecador e esse Deus no qual ele crê, e o homem sempre se beneficia dessa intermediação. Esse é um tipo de sacerdócio negativo, mentiroso. Mas a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo como o verdadeiro sacerdote. E foi Deus quem procurou Adão. Adão, Adão, onde estás? E ele falou, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Irmãos, sem um verdadeiro sacerdócio, o homem continua fugindo de Deus. O homem continua separado de Deus, porque não há poder no homem, não há capacidade no homem de realizar este fato. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propriação pelos pecados do povo. Nós podemos talvez usar uma linguagem voltada para as coisas da agricultura, se dissermos o seguinte: tal época do ano, assim, é propícia, é mais propícia para o plantio dessa ou daquela espécie. Propiciação também, irmãos, tem esse mesmo sentido. Significa tornar alguma coisa mais própria, mais adequada, mais propícia. Então, propiciação é alguma coisa importante nesse contexto de estudo sacerdotal que nós vamos ver ainda com mais detalhe. Essa passagem bíblica salienta dois aspectos de extrema importância. Seria tornando-se semelhante aos irmãos em todas as coisas que Jesus Cristo poderia ser misericordioso e fiel
sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, como nós já mencionamos. Somente como fiel sacerdote nas coisas referentes a Deus é que Jesus Cristo poderia fazer propriação pelos pecados do povo. Essas duas realidades estão claras. Vamos ver com mais detalhe, então, irmãos, o sentido e o significado de propriação. Lá no livro de Levítico, no capítulo 16, versículo 2, nós lemos o seguinte: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo tempo, quer dizer, a qualquer hora, em todo tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sob o propiciatório. Então, irmãos, quando nós vimos que existe uma função sacerdotal e que a pessoa levaria até a tenda da congregação e colocaria ali sobre a cabeça do animal, sua mão, numa transferência simbólica dos seus pecados para aquela vítima, feito o sacrifício, mas o sangue teria que ser levado e apresentado para o Senhor. E essa apresentação, Deus estabeleceu um lugar sério, um lugar íntimo, um lugar sagrado, aonde esse fato simbólico iria acontecer. E esse local específico era chamado de propiciatório, ou seja, o local apropriado, aonde deveria ser oferecida a oferta, o sangue do animal que havia sido imolado. E era um lugar sagrado, e ele falou, não entre a qualquer hora, para que não morra. Irmãos, isso de alguma forma também nos lembra que quando nós entramos nos lugares sagrados, quando nós entramos na casa do Senhor, é preciso que a gente entre com um pouco mais de respeito, porque é um local onde nós nos encontramos com o Senhor, quando nós encontramos com os irmãos, quando nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor, é um momento e o local é sagrado. Quando o Senhor foi dizer o que disse para Moisés, e o Senhor se manifestou na sarça, ardendo um fogo naquela sarça, ele disse para Moisés que tirasse as sandálias do seu pé, porque a terra que ele estava pisando era a terra santa. Nos locais aonde o Senhor está, onde o Senhor se manifesta, é terra santa. E se nós estamos na presença do Senhor, se a sua palavra está em nós, nós temos a promessa do Senhor, de que Ele, o Pai, Ele e o Pai, viriam fazer morada conosco. Se nós vivermos, irmãos, em plena condição de vida com o Senhor, plena comunhão com a palavra, plena comunhão com o Senhor, também nós podemos ter certeza que todos os lugares aonde a planta dos nossos pés pisar é terra santa, é território de Deus, é lugar da ação do Senhor através da nossa vida. 1 João 2, de 1 a 2, também nós lemos: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. O primeiro grande fato que nós descobrimos nesse texto é que um Deus santo e inacessível por causa dos pecados do homem. Nem Moisés e nem Arão não tinham permissão para apresentar-se diante de Deus, a não ser pelo sangue do sacrifício, e mesmo assim só quando realizavam o ritual ordenado. Deus erigiu no tabernáculo um véu exterior e um véu interior, para lembrar ao povo de Israel, e a nós hoje também, que embora Ele seja um Deus de infinito amor, misericórdia e graça,
A barreira do pecado o separa do homem, de modo que o pecador não pode aproximar-se dele. Irmãos, essas afirmações são verdadeiras. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Esses dias eu presenciei umas pessoas desejando felicidade pelo aniversário de uma outra pessoa, e eles disseram lá para a moça que estava aniversariando o seguinte: desejaram para ela dinheiro, riqueza, bem-estar, saúde, bons amigos, tudo, menos o principal. Porque a melhor coisa que nós podemos desejar para uma outra pessoa é que ela esteja cheia da graça, da plenitude, do amor e do poder de Deus, cheio de Deus, cheio da palavra. É isso que realmente é importante. Tudo mais é realmente secundário. O nosso pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Em Levítico 16, 16, 17, nós lemos a respeito da aspersão do sangue. Verso 16: assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Verso 17: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propriação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Irmãos, aquele sangue então derramado, ele era levado para a propiciação diante de Deus. E ninguém mais poderia fazer isso, a não ser o sumo sacerdote, aquele que naquele ano estava incumbido de realizar tudo isso, tendo purificado seus próprios pecados, seus e da sua casa. No verso 14 desse capítulo 16 de Levíticos, nós descobrimos que o sangue é que faz a obra da propiciação, é o sangue. Tomará do sangue do novilho e com o dedo espargirá sobre a frente do propiciatório, aquele lugar específico que Deus determinou, e diante do propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o dedo. Os irmãos podem perceber a seriedade de tudo isso estabelecido por Deus. Não era o incenso nem as ofertas de ouro ou de prata que operavam a propiciação. Não eram também as orações dos sacerdotes pedindo perdão para o povo de Israel. Nem as boas obras que garantiam a propiciação, mas única e exclusivamente o sangue. Os irmãos estão percebendo a importância do sangue, a seriedade com que esse sangue era conduzido, o local específico do propiciatório para receber esse sangue. Quanta solenidade Deus estabeleceu para esse fato. Deus mostrou onde o sangue da propiciação deveria ser colocado. Esse lugar era o propiciatório, acima da arca. Dentro da arca estava a lei que tinha sido transgredida. Aquelas tábuas da lei, elas estavam ali dentro. Então a lei estava ali dentro da arca. Deus ordenou que o sangue fosse colocado no propiciatório sobre a arca, acima, por cima da tábua da lei. Isso também é simbólico e representativo, irmãos. Deus ordenou que o sangue fosse colocado no propiciatório sobre a arca, para que quando fosse feita a apropriação, Deus somente visse o sangue e não o pecado que estava debaixo do sangue. Grande profundidade nisso, irmãos. Grande significado. E assim tivesse misericórdia do homem,
assim o sangue do propiciatório garantia a suspensão da condenação por mais um ano. No próximo ano, tudo tinha que ser feito novamente. Os homens continuariam, eles haveriam de pecar novamente, porque o pecado jaz à porta. E a lei continuava sendo a lei, e os homens pecavam contra a lei. E no ano seguinte, o sacerdote precisava repetir todo aquele fato. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 3, nos dá conta de que todos os anos o sumo sacerdote espargia o sangue sobre o propiciatório para lembrar o pecado. Cada vez que o sacrifício era oferecido e o sangue espargido sobre o propiciatório, tratava-se do reconhecimento de uma dívida. E todos os anos, no dia da expiação, oferecia o sangue com a intenção de que o seu débito fosse prorrogado. Pois, como ainda vemos em Hebreus, era impossível que o sangue de novilhos e bodes pudesse finalmente remover o pecado. Era simbólico, mas assim Deus exercia sua paciência. E era o sangue. Tudo isso, irmãos, era uma antecipação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 3:25 nós lemos: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deixado impune significa, por mais um ano, a cada ano, mas aquele sangue de cordeiros, aquele sangue de bodes, não tinha em si o poder de definitivamente apagar aqueles pecados. Jesus Cristo, quando foi crucificado, reuniu todas as dívidas que o povo de Israel adiava. Tudo aquilo que vinha sendo adiado ano após ano através dos sacerdotes, homens, anualmente no dia da expiação, e oferecia o seu sangue como propiciação a um Deus santo. Fez ele, Jesus, um pagamento total e final de todas essas dívidas, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus é definitivamente aceito por Deus. Não apenas há um adiamento, mas quando Jesus subiu à cruz e deu a sua vida por nós, ele estava se oferecendo como vítima, como holocausto do Senhor, aceitável ao Senhor, no lugar adequado, no lugar determinado pelo próprio Deus. Fez o pagamento final de todas essas nossas dívidas. Como resultado, temos a remissão, o perdão definitivo dos pecados. Irmãos, aí está o que significa o verdadeiro, o sacerdócio do Senhor Jesus. Nós não temos que a cada domingo ou a cada circunstância realizarmos um ato de pura religião, mediante o qual é como se nós estivéssemos repetindo o sacrifício de Cristo. Qualquer interpretação dessa ordem é falsa. O sacrifício de Jesus Cristo já foi feito uma única vez, definitivamente, e nós nos apropriamos disso pela fé. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a parte final daquele versículo mencionado. O Velho Testamento mostra que Deus é quem deve ser tornado propício. O que significa isso, irmãos? É que o próprio Deus é que precisou criar essas condições de propiciação. Por quê? Porque o homem em si nada pode fazer. Lá no Éden, Deus propiciou o diálogo. Ele próprio. Quando o Senhor realiza um pacto com Abraão, o Senhor manda que as ovelhas sejam partidas ao meio, uma para um lado, uma banda para um lado, outra para o outro, e assim também as aves. Aliás, as aves não foram partidas. Mas aonde era para Abraão passar, e Deus passar também,
significando aquele gesto, aquele ato, que às vezes era feito pelas pessoas. Duas pessoas faziam um pacto, então eles partiam um animal, um holocausto, colocavam metade de lá e metade de cá, e eles passavam para lá e passavam para cá, todos dois significando: faça-se comigo o que foi feito com esses animais, se eu não cumprir esse trato. Deus estabeleceu isso. Abraão queria saber como é que Deus iria realmente cumprir aquilo que havia prometido a ele, de lhe dar descendência, tudo aquilo que está prometido no capítulo 17 de Gênesis. E o Senhor realizou esse fato. Mas Abraão não passou entre as partes, mas Deus passou por ele e passou por Abraão, porque Abraão não seria, como homem, capaz de cumprir a sua parte. Deus se torna propício manifestando sua graça, sua misericórdia e seu amor, porque encontrou um meio pelo qual pôde extravasar sobre o homem decaído todo esse amor e misericórdia. Mas a propiciação no Velho Testamento era provisória. A palavra nos revela que a propiciação foi oferecida a Deus porque os homens eram pecadores. Quando Jesus Cristo foi à cruz, levou sobre si os nossos pecados. Hebreus 9, 24, 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. 1 Pedro 2, 24, irmãos, também nós lemos o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. No Calvário, o corpo do Senhor Jesus Cristo, pendurado na cruz, tornou-se o lugar da propiciação. Não há, irmãos, outro meio pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos compreender que o Senhor Jesus, em si próprio, com oferecimento de si mesmo, fez um sacrifício definitivo e não provisório. Não um sacrifício que tivesse que ser feito de domingo em domingo, mas Ele, uma vez por todas, levou sobre si os nossos pecados e de toda a humanidade, e se tornou Ele próprio a propiciação para que nós pudéssemos de novo ter um relacionamento perfeito com o nosso Deus e o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por toda a obra que o Senhor realizou em Cristo Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tu usaste a tua serva Maria para ser a mãe do Senhor Jesus, não por ser ela especial, ó Pai, não por ser ela especial a ponto de nós dizermos que ela é uma verdadeira deusa, porque a própria Maria, Senhor Deus, afirmou, chamou o Senhor, aquele que estava sendo gerado no seu ventre, de o seu Salvador. Porque como nós, ó Pai, Maria também se beneficia, Senhor, da propiciação do sangue de Jesus oferecido na cruz do Calvário.
Tu, Senhor, na tua misericórdia e no teu amor, tu mesmo fizeste, Senhor Deus, aquilo que nós homens não podíamos fazer. Tu, Senhor Deus, criaste pelo teu amor e pela tua misericórdia, pela tua graça, o meio mediante do qual, Senhor Deus, o homem poderia novamente estar unido a Ti, Pai Santo. Em Cristo Jesus, ó Pai, os nossos pecados foram pagos. Nós te louvamos, ó Pai, porque agora, Senhor Deus, quando Tu olhas para nós, ó Pai, Tu vês o sangue do Teu Filho Jesus derramado na cruz, Senhor, como propiciação dos nossos pecados. Pai, toca no coração de cada um de nós, ó Deus, para que nós entendamos, Senhor, que agora, pelo véu do sangue de Jesus, nós temos um novo e excelente caminho, ó Pai, para entrarmos na Tua presença. Porque agora, Senhor Deus, pela fé, nós cremos em Jesus Cristo e recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Porque quando pecamos, ó Pai, Jesus é o nosso advogado, porque Ele intercede por nós, ó Pai, e Tu nos tens perdoado e Tu nos perdoas. Sê com cada um de nós, ó Deus, abençoa-nos, Senhor Deus, e guarda-nos de todo mal, e que nós possamos viver, Senhor Deus, de um modo altaneiro, alegre, na Tua presença, Pai, sabendo que tudo está consumado, como disse o Senhor Jesus. Glória ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar oportunidade nesse instante.